Nós estamos em uma série de mensagens sobre o aniversário da igreja, mas nessa última segunda-feira à noite, a nossa irmã Érica Silva, por quem nós oramos tanto, oramos tantas vezes como igreja, ela partiu para estar com o Senhor Jesus. Mais uma vez, queremos agradecer a todos vocês que de forma profunda, intensa, a rodearam. E a sua família durante tanto tempo, e principalmente em seus últimos meses e dias entre nós. Este culto e palavra de hoje não são um memorial, celebrando a vida da Érica. Por quê? Ela deixou bem claro que queria ser celebrada enquanto estava em vida entre nós. Seu desejo se concretizou. Várias pessoas escreveram, e eu falo em nome da família que nos toca, a irmã da minha esposa Cláudia, e da Claudinha Silva e Igor, e também a Claire. Vocês são muito bem-vindos de estenderem o seu carinho a eles também, nesse período que passa. Mas algumas pessoas escreveram várias coisas, Eu gostaria de apenas de ler mais um, que de novo, não é que é melhor ou pior, apenas um que é informativo. Eu vi que fala um pouquinho da vida da nossa irmã. Érica teve câncer a primeira vez há cerca de 22 anos atrás. Ela estava aqui no Daycare Center, quando nós abrimos o Daycare Center junto com Jenny. Ela tratou e ficou em remissão por cerca de 18 anos. Quando voltou a aparecer, foi novamente tratado e entrou em remissão por 2 anos mais, quando recebeu vários tratamentos. Mas aos poucos, nos últimos 2 anos, ela não respondeu mais aos tratamentos. Desistir? Não. Mesmo diante do sofrimento, a sua vontade de viver pulsava. Estava óbvio a todos que estiveram com ela. Érica manteve a fé, a vontade de viver, manteve a vontade de se sentir útil, o bom humor, o se deliciar nas pregações e nos cânticos espirituais, principalmente os hinos tradicionais. E assim foi até o fim, quando, em paz, serena, foi se encontrar com seu Criador. Porque Deus, se você vai ouvir mais na palavra de hoje, porque Deus permite o sofrimento? Nós vivemos em um mundo caído, que assim como nós, geme pela redenção. Romanos 8 fala que até a criação geme pela redenção, pela restauração completa, a qual teremos na eternidade com Deus. Até lá, vamos ter bom ânimo, assim como Jesus falou, pois Ele venceu a morte. Com Ele não teremos mais dor, nem sofrimento, e sim vida plena na sua presença eternamente. Você pode dizer amém para isso? Então, como eu disse, esse culto não será um memorial, mas por que não refletir sobre a morte, principalmente a morte de um crente em Jesus? O que a Bíblia diz? Então, nós vamos ler alguns textos, e esses textos que nós vamos estar lendo, eu encorajo que você acompanhe com a sua Bíblia, sublinhe, anote, faça o que você achar que vai te ajudar a lembrar. Mas o que Deus usa nas Escrituras para nos preparar para esse momento tão difícil que é a nossa separação aqui na terra? O texto que nossa irmã adolescente Isabelle deu é apenas um deles. Eu vou voltar a ele. Mas temos outros. Então, eu queria começar pedindo a vocês que abrissem, vai estar na tela também, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito útil. João capítulo 11, a partir do versículo de número 28. João 11, a partir do versículo de número 28. Dá uns momentos para você encontrar. Vamos ler, vai estar na tela. E logo em seguida eu vou fazer colocações, pontos principais para você gravar e tomar posse, para que nós possamos caminhar. João 11, 28. A minha versão diz assim, João 11, 28, primeiro versículo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe,
O Mestre está aqui e está chamando você. Esse texto tem a ver com a morte do amigo de Jesus, Lázaro, um amigo especial, e as suas irmãs, Marta e Maria. E Jesus foi até a casa. E aqui alguém está avisando, olha, o Mestre está aqui, ele está chamando você. Antes de nós prosseguirmos para o próximo verso, eu queria que você tomasse posse de algo. Mesmo nos momentos de luto, nosso Deus está conosco. Essa é a certeza. Um pouquinho de tempinho atrás, quando o Dr. Iverson faleceu, ele simplesmente descansou. Nós estávamos preocupados se Eric ia ter sofrimento ao lutar pelo sopro de vida e tudo mais, mas ela pacificamente, o presbítero Reinaldo e eu estivemos lá às 7h30, né? E ficamos aqui meia hora, talvez 40 minutos, não sei. Quando cheguei em casa, já chegou a notícia que ela tinha descansado. E quando voltei, ela estava ali passiva, parecia dormindo. E realmente havia dormido no Senhor, em paz, sem sofrimento. Se não fora a questão deles estarem, naquele momento estava Ângela e Cláudia estavam ali, né? Se elas não tivessem entrado para ver como ela estava, eles não saberiam que ela já havia descansado. Então você vê isso aí, Jesus está presente nesse momento. 29, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. 30, Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. E chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés. Maria, em contraste com sua irmã Marta, ela era a adoradora, sempre aos pés de Jesus, sempre demonstrando seus sentimentos, né? Ali, profundamente. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 33, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus, se você está com lápis, sublinhe isso aí, essas próximas palavras. Agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Sublinhe também, Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Então nós vimos primeiro, logo de saída desse texto, que Jesus, Deus, está presente conosco até nos momentos de luto. Eu diria principalmente. Todos os momentos de alegres, sim, porém, momentos de separação, ele está presente. Aqui nós vemos uma coisa profunda. Ele chorou. Ele demonstrou seus sentimentos. Agora, temos uma grande lição aqui. Por que Jesus chorou? Os judeus pensaram e falaram, como ele o amava no próximo verso, né? Então, 36. Então, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Pensaram, ele sente muita falta. Vai sentir muita falta do seu amigo Lázaro. Mas eu não creio que esse é o significado. O versículo anterior, 33, fala que agitou-se no espírito e perturbou-se. Essa construção de palavras aqui, ali os verbos que foram usados, eles só se repetem numa outra ocasião nos evangelhos. Sabe quando? Quando Jesus estava no Getsemane. Lembra do jardim? Prestes a ir para a cruz. Antes de ele dizer, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, referindo-se à cruz, o texto fala que Jesus angustiou-se, perturbou-se. Não era medo, e aqui tampouco era medo, porque ele estava dizendo o seguinte, não foi esse o plano que Pai, Filho e Espírito Santo fizeram ao criar o ser humano. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para viver eternamente. Mas o pecado destruiu tudo isso, como nós vamos ver num desses textos falando sobre isso. O pecado entrou, nos separou de Deus. E é essa separação
que faz com que o coração de Deus, eu vou usar uma palavra que talvez que profana, que treme, se abala, se angustia. Não precisaria ser assim. É como um pai, uma mãe, que quando vê um filho, uma filha se perdendo, envolvidos em drogas, ou escolhas terríveis, ou pobres, mas que nada podem fazer, naquele momento eles se angustiam. Não é porque deixam de amar, mas, se não for assim. Então eu creio que Jesus está dizendo para nós, não só eu estou presente com vocês, mas não foi assim que nós planejamos. Vocês escolheram, através de Adão e Eva, e depois com toda a natureza humana, como a palavra nos fala, vocês se escolheram se afastar de nós. Se afastar de nós. A morte entrou no mundo através do pecado. Então, isso aí, esses breves colocações, Jesus está presente, então, mesmo nas horas da saudade, da dor, da separação. Pode chorar, porque a palavra de Deus não nos condena de chorar. Mas o choro vem porque não precisava ser assim. Não precisamos. Graças a Deus, como vamos ver, porque Deus providenciou um remédio para isso. E Ele chora conosco. E por isso Ele faz algo. Ele envia o seu Filho para que nós não precisamos terminar ali naquele momento. Próximo texto é um verso apenas. Atos capítulo 13. Vá na sua Bíblia rapidinho. Está em João. Depois você vai ver Romanos, depois de João você vai ver o livro de Atos e depois Romanos. Vai lá agora em Atos capítulo 13, versículo 36. Vai estar na tela também, mas eu encorajo você a abrir lá. 36, capítulo 13, versículo 36. Pastor, se não é plano de Deus, não foi plano de Deus que nós morrêssemos, o pecado criou a morte, por que nós vivemos? E por quanto tempo vivemos? Para que nós vivemos? Uma pergunta que precisamos fazer. Nossa irmã Jane, hoje, na hora de nos preparar para o culto, orando aqui com a equipe, os participantes do culto, ficou muito claro, a presença, não é o seu testemunho, junto com a Érica, que está ali tantas vezes, como muitos outros de vocês, ela sempre se questionou, e as minhas prioridades? O que eu estou fazendo com aqueles dias e horas e semanas e meses agora, quando eu posso ainda realizar algo? Como é que eu estou usando o meu tempo e tudo mais? 36, diz assim: tendo, pois, Davi, o rei Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. O restante do verso fala, e foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Mas olha só a palavra-chave aqui. Tendo servido ao propósito de Deus em sua geração. O adormecer, a morte, vem quando nós terminamos, cumprimos o nosso propósito aqui. Obviamente que a qualquer momento Deus pode interromper essa sequência com o retorno do Senhor Jesus. Aí tudo muda. Nós vamos também tratar disso. Mas até então, enquanto nós temos sopro, enquanto nós temos vida, enquanto temos energia, enquanto temos todas as habilidades, o que nos cabe? Servir o propósito de Deus. Efésios 2:10, você pode ler em casa, fala o seguinte: nós somos a obra-prima de Deus, a criação mestre de Deus. Criados para realizar as boas obras que Deus de antemão preparou para nós. Todos nós, crentes em Jesus, desde lá dos primórdios, nós fomos já criados com um propósito em mente. Onde você está? Com quem você se casou? Com quem você vai se casar? Onde você trabalha? Por quanto tempo? Suas habilidades naturais, seus dons espirituais, tudo isso tem um propósito, uma razão de ser. E uma vez que seu propósito for cumprido, então nós vamos descansar no Senhor. Chega um momento em que nosso papel está terminado. Todo mundo tem. A nossa irmã Érica falava, né? Quando falava conosco, logo que ela teve o diagnóstico que era terminal, que os tratamentos estavam sendo suspensos, 3 meses e 1 semana antes do seu falecimento, as suas primeiras palavras foram: todos nós temos um tempo certo.
Então, naquela hora, era hora de dizer, eu já cumpri o meu papel e agora era olhar para frente, para estar diante do Senhor e ouvir do Senhor, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, como está lá em Mateus. Como eu disse, o pastor Iverson também fez isso. Ela descansou, ele descansou. Amém? Então nós vimos, Jesus está conosco. Jesus, Deus, eles choram por causa da nossa condição de pecado. Por isso, ouvir Jesus para o remédio para essa situação. Nós vemos também que Deus temos um propósito. Nenhum de nós controla os anos, o tempo. Hoje é a oportunidade. Hoje você tem tudo a sua mão, ao seu dispor para realizar o propósito de Deus para você. Eu creio que o Senhor está dizendo a você, cada um de vocês, exatamente, singular, o seu propósito. Próximo texto, 1 Coríntios 15, 50 a 58. Pessoas já me perguntaram, pastor, esse descanso não poderia ser de outra forma que não através da morte? Eu me lembro pensando em dois personagens da Bíblia, Enoque, no livro de Gênesis. Vocês talvez já leram lá em Gênesis, fala que Enoque andava com Deus. E uma hora procurava pelo Enoque, cadê o Enoque? Sumiu. E o Senhor fala que ele foi transladado, sem enfermidade, sem luto, sem velório, sem nada. Amém? Você gostaria de ser assim? Tá, de repente, desapareceu. Queria assim, né? O outro foi Elias. Elias é para nós, homens, e aquelas irmãs que são mais audaciosas, talvez vamos querer como Elias. Como foi Elias, né? O Senhor o avisou o seu companheiro Eliseu também, o seu futuro sucessor, e também Eliseu naquela hora vieram carruagens como do céu, desceram e Elias embarcou e subiu ao céu, sem morte. Você gostaria de ser como Enoque ou como Elias? Você pode escolher. Infelizmente, na Bíblia inteira, somente dois personagens aconteceram isso. Todos nós, os demais, a não ser que Jesus retorne, passamos pela morte. Por quê, pastor? Por que isso? Pela razão de que enquanto nós estamos nesse mundo, aqui esse corpo, né, saudável, desse jovem de 74 anos, que a irmã orou para eu ter 3 anos. Não quero voltar a 3 anos, não. É muito trabalho. Com todas essas coisas boas, né? Esse corpo, a cada dia que passa, é só olhar no espelho, né? É só olhar nas fotos, né? Eu digo a vocês, não sei se acontece contigo, quando eu olho no espelho, eu me vejo ótimo. Mas quando eu vejo uma foto, eu falo, ih! Não é assim conosco? Porque quando a gente olha no espelho, a gente olha com os olhos dos nossos desejos, né? Mas quando a gente vê uma foto, a foto é mais realística. Amém. Mas é bom fazer isso. O que eu quero falar? Mas esse corpo não vai poder entrar nos céus. Eu não posso chegar, Senhor, eu vou entrar no céu. A não sei que Deus faça uma concessão especial como Elias e Enoque. Não tem jeito. Porque esse corpo está contaminado pelo pecado. Há uma nova natureza em mim por causa de Jesus Cristo. Porém, a natureza antiga, a natureza velha, essa natureza carnal, pecaminosa, está aí. Por isso temos essa luta constante de carne e espírito, natureza antiga com o espírito em nós. Isso é uma realidade. Por isso nós somos encorajados a entender isso e nos entregarmos ao Santo Espírito de Deus para que a carne não prevaleça. Porém, essa é a realidade. E esse corpo não pode entrar. Só há um jeito de nós herdarmos, entrarmos, passarmos dessa vida para a vida eterna. É através da morte. Olha o versículo de 1 Coríntios, capítulo 15. Se você estava em Atos, agora você vai Romanos, 1 Coríntios, lá quase no final do 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo de número 50. Vou dar um momento para você. 1 Coríntios 15, 50 a 58. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. Diz assim: Irmãos, eu lhes declaro a vocês, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Para que nós possamos
herdar o reino de Deus, nós temos que ter nossos corpos transformados de perecível para imperecível. Agora ele vai continuar, tendo em vista que a promessa de Jesus se tornar. Versículo 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos nós vamos descansar, dormir, falecer, mas todos seremos transformados. Porque agora está se referindo se Jesus volta. Se Jesus voltasse hoje, você pode dizer, Maranata, vem Jesus, vem hoje. Amém. Eu acho que vocês não querem que Jesus venha hoje, né? Se Jesus voltasse hoje, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então imagine que Jesus voltasse hoje. Eu sei que você não está muito ansioso que Jesus volte hoje, então, ainda tem filho para criar, ainda tem um trabalho para cuidar, ainda tem o que seja, você não sabe, né? Mas se Jesus voltasse hoje, com um grande som da trombeta, sabe o que aconteceria? Quem seria ressurreto primeiro? Os mortos. Eric estaria na frente. Estou na frente de vocês. Na frente de vocês. Mas quando ressuscita, ela pediu para ser cremada, provavelmente já o foi. Então as cinzas, naquele dia que Jesus vier, as trombetas soar, as cinzas devolvem, junto com o espírito dela, que já está com o Senhor Jesus. No momento que ela fechou os olhinhos aqui, é como aquele barco que eu falei semana passada, soltaram as amarras no porto, agora entrou na eternidade, imediatamente na presença de Jesus, lá no seio de Abraão, como fala lá a parábola, lá esperando, mas em espírito. Mas na hora que Jesus voltar, as cinzas retornam, mas não são mais como nós hoje, com dores, com enfermidade, nada disso, com luto, nada. Agora é um ser transformado, glorificado. E, gente, não vai haver casamento no céu, não vai ser marido e mulher, nada disso, você não precisa ficar preocupado com isso, né? Que essa alegria ficou aqui embaixo. Os maridos não falaram amém para essa alegria, ficou aqui embaixo. Mas quando chegarmos ao céu, nós vamos reconhecer, olha o Reinaldo, olha o Diego, olha o fulano, olha o Beltrano, nós vamos fazer isso, né? Olha que alegria, né? Muito bom, nós vamos reconhecer, porque mas é um corpo agora é transformado. E quem estiver vivo, sabe o que vai acontecer? Sem morte, num abrir e fechar dos olhos, assim. O que vai acontecer? Seremos transformados. Esse corpo já está glorificado. Isso tudo está no texto, né? E ele conclui dizendo o seguinte, pois é necessário, 53, que aquilo que é corruptível, esse corpo na carne, se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está, a morte foi destruída pela vitória. E aqui a palavra de Deus se permite uma celebração. Você, né, infernizou nossas vidas por muitos anos, né? Chorei muito com apelo de ninguém, nunca mais. Onde estás? 55, morte, onde é que está, morte? Mostra agora, onde está a tua vitória? Onde está, morte, o seu aguilhão? Você não anseia por esse dia? Você não tem mais, acabou, derrotado. O aguilhão da morte é o pecado, não há mais. A obra de Jesus está completa, e a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esta é a esperança do crente. Essa é a nossa esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. E quando enfim chegar a hora, eu vou me encontrar com Ele. Então, essas são palavras que nos encorajam. Saudade, lógico que tem saudade. Sentir falta, lógico que a gente sente falta. Mas a realidade maior, algo extraordinário. Acabaram-se os lamentos, acabaram-se os sofrimentos, acabou o pecado, acabou o luto, acabou a dor, acabou a saudade, acabou a separação. Para sempre com o nosso Senhor. Para sempre. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Eu sei que morte para muitos de nós, imigrantes, principalmente nós que ainda não temos documentos,
né? Isso fica difícil, porque você tem um pai idoso, uma mãe idosa, um tio idoso, uma coisa assim, né? Hoje mesmo eu recebi um pedido de oração de um pai de nossos membros. É complicado, porque não é só a enfermidade, é a impossibilidade de estarmos juntos. E às vezes, quando estamos juntos, é a impossibilidade de fazermos algo. Não há nada, está fora do nosso alcance. Mas tudo isso acaba. Então a palavra é a seguinte: nada os abale. Independente das circunstâncias, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, 58, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? E para concluir, eu queria ler mais um texto, que é o texto que está em 1 Tessalonicenses. Então, você estava Atos, depois Romanos, 1 Coríntios, depois você vai ter 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, uma porção de coisas, vai chegar a 1 Tessalonicenses. Abram lá, capítulo 4. Esse vai ser o nosso último verso, e logo depois nós vamos nos preparar para a celebração da Santa Ceia. E nós vamos cantar outra vez, porque Ele vive, porque essa é a segurança que nós temos, além do outro cântico. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13 a 18. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que falecem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Há uma ordem de eventos, né? Como é que vai ser, pastor? O senhor já mencionou que os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro aqui. Tessalonicenses repete isso. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos que também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, versículo 15, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Olha aqui a sequência. Pois dada a ordem, de novo, a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, ponta a ponta, os 4 cantos do mundo, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Todos aqueles que já foram, pai, mãe, tios, irmãos, irmãs, filhos, todo mundo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Lembra? Transformados, num abrir e fechar de olhos, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Então essa é a ordem. Os que já foram adiante, naquela hora, ressuscitação, no ressuscitar do corpo, cinzas sendo entregues, corpos sepultados, já decompostos, todos agora glorificados, e naquele momento os que estiverem aqui transformados e todos arrebatados para estar com o Senhor, mas os mortos primeiro. Aquela alegria total ali, né? Agora, para encerrar, no versículo 14, diz assim para nós: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Há uma condição. Se você está me ouvindo aqui presente ou está ouvindo em casa, não tem nada a ver com mérito, porque às vezes alguns de nós somos mais disciplinados que outros em fazer as coisas. Porém, não essa é a questão. É uma questão de ter Jesus na sua vida. Se você tem Jesus, você pode almejar, esperar tudo isso. Obviamente, na passagem de um ente querido, vai haver saudade, vai haver separação, vai haver um choro. It's okay. O ponto é saber que esse não é o fim, é o começo de uma grande história. E nós que ficarmos vivos quando Jesus voltar, se for o caso, nós vamos ser, segundo lugar, primeiros mortos em Cristo. Mas haverá um reencontro completo. Mas ele diz assim: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Talvez não ficou claro. Se você está em Cristo, esse roteiro está garantido para você. Se você não estiver em Cristo, não tem sufoco. Lógico que às vezes tem histórias, pessoas na última hora, no seu último suspiro,
diga, eu me arrependo e entrego a sua vida a Jesus. Ou você não sabe. Você não sabe. Como será? A palavra de Deus deixa muito claro. Hoje é o dia da salvação. Se ouvirdes a sua voz, não endureça os seus corações. Hoje é o dia. Esse é um recomeço. Érica nos ensinou muitas coisas. Fomos fazer uma lista das coisas, dos ministérios que ela trabalhou. Uma lista enorme. Não perfeita. Não é perfeita. Pelo contrário, ser humano como nós. Mas salvo por Jesus. Mas enquanto ela teve tempo, eu me lembro nesses últimos 4 anos, quando ela voltou ao tratamento intensivo, a Érica estava fazendo um curso de trabalhar com drogados e pessoas com addictions, com vícios. Muitas vezes eu fui tentando perguntar, Érica, para que você está investindo tempo estudando, lendo sobre essas coisas? Mas eu não fiz a pergunta, eu fechei a boca. Mas sabe o que me ensinou? Que mesmo com um veredito maldito da enfermidade e condição humana, ainda assim ela estava se preparando para um novo ministério, que era ajudar a trazer liberdade àqueles que estão prisioneiros de vícios. Não sei onde você está. Hoje é o dia. Esta é essa hora. É hora de rearranjar as prioridades. Você não precisa temer. Agora, você precisa saber que a morte é inevitável. E quando Jesus voltar, quando soar a trombeta, não tem, última hora não vai dar. Ah, Senhor, pera aí. Não vai dar. Quando tocar a trombeta e os anjos vierem, acabou-se. Hoje é o dia. Se você ainda não tem o Senhor Jesus, traga a sua vida a Ele. Hoje, consagra a sua vida. Ele perdoa seus pecados. Perdoa a sua cabeça dura, o coração duro, e Ele transforma você. Mas hoje é o dia da salvação. Você não pode adiar. Você não pode adiar. Para que você possa estar sempre com Ele. E talvez você que já o fez, mas as prioridades estão tudo de ponta cabeça. Dá uma chacoalhada, põe tudo de ponta cabeça para cima, não sei como é que seria a ordem. Coloca tudo direito aí. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Entrega a sua vida, confia a Ele. Seu trabalho, seus horários, seus talentos, seus dons, tudo que você tem. Que grande oportunidade. Eu creio que momentos como esse são uma grande oportunidade de nós fazermos um levantamento. O Senhor ainda em morte está usando, dizendo, esteja em dia, porque quando você partir está tudo pronto. Jesus perdoa os pecados. O propósito de Deus na sua vida está cumprido. Aí você só vai ficar almejando uma coisa, ouvir Jesus falando, bem-vindo, servo bom e fiel. Bem-vindo, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Você fecha seus olhos antes de nós cantarmos e ore comigo. Pai, eu oro, Senhor, que na minha vida, nossa vida, Senhor, que esse seja um momento de reconsagração, Pai. De agradecimento por essa vida, não perfeita, não foi, mas o Senhor a alcançou, o Senhor a salvou, o Senhor a redimiu, e hoje ela está esperando. Já terminou a sua labuta, seus trabalhos aqui nesse lado da eternidade. Hoje está com o Senhor. Mas, Pai, que a sua passagem nos ajude, Deus. Não só a sermos gratos por aquilo que convivemos, mas principalmente para aprendermos com a necessidade de estarmos prontos, preparados para a sua vinda ou para o dia da nossa ida para estar com o Senhor. Opera em nossos corações, continua a transformar a nossa igreja, Pai. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Se você orou, nos deixe saber. Fique de pé, cante conosco. Nossos presbíteros virão agora para a preparação da Santa Ceia.